Shalom, queridos! Estamos no dia 16 de fevereiro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 25 de Shevat do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito é nós estudarmos a porção semanal, a Parashá semanal da Torá. Sendo assim, nós pegaremos a Parashá semanal e juntos estudaremos, refletiremos na mesma e no final traremos uma aplicação prática para as nossas vidas. Queridos, é importante nós falarmos, eu sei que todo vídeo eu faço essa verbalização, mas é importante nós enfatizarmos que toda exposição, todo compartilhamento aqui no Compartilhando a Torá é bem contextualizada para a vida de um Benei Noach. Então a Parashá, os insights, os ensinamentos, as aplicações que nós vamos trazer aqui é bem voltada e contextualizada para a vida espiritual de um Benei Noach. Queridos, essa semana nós estamos estudando a Parashá de Mishpatim. E Mishpatim significa leis. A palavra Mishpatim é um sinônimo da palavra leis, uma referência do conjunto de leis que Hashem entrega ali no Monte Sinai e logo em seguida Hashem explica para Moshe e Moshe transmite para os Benei Israel. Para efeito de conhecimento, essa Parashá ela contém 118 versículos e tem uma totalidade de 53 mitzvot. E para efeito conhecimento, a nossa Parashá abrange do capítulo 21 de Shemot até o capítulo 24, verso 18. Hoje, queridos, eu gostaria, dentro dessa Parashá, trazer um tema, uma temática para nós conversarmos. E o tema é o seguinte: estude a Torá para compreender e compreenda para praticar. Vamos repetir para nós gravarmos esse tema: estude a Torá para compreender e compreenda para praticar. Queridos, quando nós lemos o início da nossa Parashá, nós vamos nos deparar, de acordo com a Torá, aqui no versículo 1 de Shemot, capítulo 21, nós vamos nos deparar com as seguintes palavras: e estas são as leis que você deve colocar diante deles. Quando nós estudamos com os nossos sábios, nós temos 3 interpretações para este versículo. E dentro desse versículo, especificamente falando, esse termo, e porás diante deles, versículo 1. Uma das explicações que nós temos está no discurso do Rebbe Menahem Mendel, Lições da Torá. Então diz o Rebbe Menahem Mendel: quando uma pessoa está ensinando a Torá a um aluno, ela deve mostrar a face. Em outras palavras, ela deve explicar as razões para aquela lei de tal forma que o aluno compreenda. Lições da Torá, discurso do Rebbe Menahem Mendel. Na verdade, queridos, esse é o tema que nós vamos tratar aqui nesse shiur: estudar a Torá para compreender e compreender para praticar. Até porque não faz sentido nós ficarmos muito tempo com a Torá aberta
lermos e não adquirirmos uma compreensão lógica e uma compreensão da vontade de Hashem para as nossas vidas. Portanto, esse tema, estude a Torá para compreender e compreenda para praticar, é muito relevante para as nossas vidas. Até porque o Eterno, Hashem, deseja que nós compreendamos os seus mandamentos, logicamente, nós, Beninoah, as suas 7 leis e as suas derivações, e coloquemos na prática tais mitzvot. Então, é um tema muito relevante e nós usaremos aqui a Parashá da semana para tratarmos esse tema, essa temática. Parashá Mishpatim. Queridos, permita-me trazer aqui um pouco de contexto. A informação que nós temos é que Moshe ele está no Monte Sinai. Sendo assim, de modo mais detalhado, Hashem ele vai entregar os 10 mandamentos aos Benei Israel. E o Midrash, para reforçar esse entendimento, nos diz que durante a entrega dos 10 mandamentos, especificamente falando, já no primeiro e no segundo mandamento, quando Hashem começou a falar o primeiro mandamento, nos diz a Torá que a alegria foi tanta dos Benei Israel que a alma deles saíram de seus corpos. Então, nesse sentido, nos informa o Midrash que Hashem fez o milagre da ressurreição, trazendo eles para a vida. E nos diz o Midrash que quando Hashem, ali no Monte Sinai, entregou o segundo mandamento, repetiu-se o mesmo fato do primeiro mandamento. As almas dos Benei Israel saíram dos seus corpos e Hashem teve que fazer o milagre, dando-lhes a vida novamente. Sendo assim, queridos, no primeiro e no segundo mandamento, nós percebemos que o próprio Deus, ele falou para os Benei Israel o primeiro e o segundo mandamento. E eles ficaram tão contentes que as suas almas saíram de seus corpos e Hashem teve que realizar um milagre, trazendo a alma deles novamente para o corpo. Porém, eu quero que você pegue essa lógica e esse entendimento. Agora, antes dos Benei Israel receberem o terceiro mandamento, os Benei Israel, eles vão falar com Moshe e vão dizer para ele: Moshe, fale você conosco e não Hashem. Então a Torá vem no livro de Êxodo, capítulo 20, livro de Shemote, capítulo 20, e traz para nós essa solicitação, esse pedido dos Benei Israel, onde eles clamam a Moshe, pede para Moshe que o próprio Moshe fale com eles e não o próprio Deus. Até porque eles estavam com medo de Hashem continuar as mitzvot e eles perderem as suas vidas e não voltarem mais. Então vem a Torá, aqui no livro de Shemote, capítulo de número 20, verso 16, e a Torá nos diz: eles disseram a Moshe, fale para nós e nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco, senão nós morreremos. Então o Midrash, ele explica o porquê dessas palavras. A informação que nós temos, como já relatei aqui, é que durante o primeiro e o segundo mandamento, eles, quando receberam essas duas mitzvot, as suas almas saíram de seus corpos. Então, para não acontecer novamente, eles clamam, eles pedem para Moshe falar com Deus, e posteriormente o próprio Moshe
iria transmitir as leis para os Benê Israel. Queridos, os 10 mandamentos, eles foram dados na manhã do 6º dia de Sivan. E justamente naquela noite, Hashem ensinou Moshe os Mishpatim e Moshe ensinou todo o povo. Então, de uma forma didática, podemos dizer que a estrutura ficou assim. Depois dos 10 mandamentos, Hashem, ele entregou os demais mandamentos para Moshe. E os Mishpatim, as leis que estão dentro desses mandamentos, já estão já foram relatadas na sequência dos 10 mandamentos para Moshe. E aqui eu quero trazer alguns detalhes sobre os Mishpatim, essas leis que nós enxergamos e visualizamos dentro da Parashá Mishpatim. Essas leis, se você ler a Torá, elas foram dadas para os Benê Israel ali em Mará. E posteriormente, quando nós lemos a Torá, nós vamos perceber que Moshe, ele repete essas leis para o povo de Israel antes mesmo da entrega da Torá. Então a estrutura fica da seguinte maneira: Hashem entregou os 2 mandamentos face a face para os Benê Israel. Eles não quiseram continuar ouvindo o próprio Deus falando, pediram para Moshe ouvir Deus e em seguida o próprio Moshe repetir essas leis para eles. E a sequência é bem lógica. Hashem, depois dos 2 mandamentos, continua dando os demais mandamentos, os 10 mandamentos e toda a Torá para Moshe. E os Mishpatim, as leis que aparecem nessa porção da Parashá, já estão contidas dentro dessas leis que Hashem entrega ali no Monte Sinai. E a informação que temos é que esses Mishpatim, eles já tinham sido entregues por Hashem ali em Mará. E em seguida, antes mesmo da entrega da Torá, Moshe repete esses Mishpatim, essas leis ali no Monte Sinai, antes da entrega da Torá. E o Humash, ele vem e condensa para nós essa questão dos Mishpatim, dizendo: Hashem, repetindo essas leis no Sinai, depois dos 10 mandamentos, dotou-as da mesma forma legal do restante da Torá. Então o Humash está dizendo que essas leis aqui de Mishpatim, que aparecem nessa Parashá, elas recebem uma força legal igualmente ao restante da Torá, até porque é a própria Torá. E sobre esses Mishpatim, o Abarbanel, ele explica para nós nas seguintes palavras. Veja a definição de Abarbanel sobre os Mishpatim. O que são os Mishpatim? O que são essas leis que aparecem aqui na Parashá de Mishpatim? Então veja o que disse Abarbanel. Mishpatim são as ordenações que governam a relação entre o homem e seu semelhante, relacionadas tanto a disputas monetárias quanto a lesões corporais ou bens de imóveis. Essas leis são baseadas em um raciocínio lógico e podem ser compreendidas facilmente por qualquer indivíduo sensato. E continua aqui a definição feita por Abarbanel nas seguintes palavras: é preciso cuidado para não esquecer que as leis classificadas como Mishpatim também foram ordenadas por Deus e não podemos relegá-las ao nível de leis estabelecidas pelo homem, pois
se equivocadamente as colocarmos nesse mesmo nível, diz Abravanel, teremos dificuldade de compreendermos as palavras do rei David. Ele anuncia suas palavras a Jacó e os seus estatutos e leis a Israel. Ele não fez isso para com nenhuma outra nação, e os seus julgamentos elas não conhecem. Louvem a Deus. Em outras palavras, o Abarbanel ele conclui dizendo: não podemos confundir as leis da Torá, que são leis ordenadas por Deus, como as leis determinadas pelo homem. Então é importante nós enfatizarmos isso daqui. Embora essas leis que aparecem aqui na Parashá de Mishpatim são leis lógicas e muitas vezes as nações têm leis semelhantes, é importante nós entendermos que Mishpatim são leis dadas por Deus a Moshe lá no Monte Sinai, a própria Torá. Então, nesse sentido, o Abravanel ele faz essa questão de enfatizar: Mishpatim são leis da Torá e foram entregues por Hashem. Então, esse é o contexto aqui da nossa Parashá, Moshe no Monte Sinai, onde Hashem entrega as duas leis dos 10 mandamentos. Na terceira lei, os Benei Israel, eles pedem para Moshe conversar com Hashem, para que eles não venham a perecer. Isso está registrado em Shemot 20:16. Sendo assim, Moshe ele recebe do Eterno lá no Monte Sinai todo o restante da Torá a partir do terceiro mandamento para completar os 10 mandamentos e as demais leis da Torá. E logo na sequência, Moshe ele vai transmitir essas leis para os Benei Israel. E como começa, queridos, a nossa Parashá? Shemot, capítulo 21, versículo 1. Está escrito na Torá: e estas são as leis que você deve colocar diante deles. É assim que começa a nossa Parashá. O Rashi, sobre esse termo que aparece aqui no versículo 1, e estas são. O Rashi ele explica para nós esse texto e você vai perceber como isso vai jogar luz no nosso entendimento. Então o Rashi ele diz: sempre que aparece a expressão estas na Torá, existe uma separação do que foi dito anteriormente. Quando usa e essas palavras, e estas, significa adição de algo que foi dito anteriormente. E se você perceber aqui no versículo de número 21, está escrito Veler Mishpatim, Veler HaMishpatim, e estas são as leis. Então, nesse sentido, o Rashi ele está explicando para nós o seguinte, que a Torá, ela, assim que conclui os 10 mandamentos dados ali no Monte Sinai, essas leis Mishpatim também foram dadas na sequência. Na verdade, a Torá está dizendo para nós, essas leis vêm de Hashem. É a continuação dos 10 mandamentos. E como nós sabemos isso? Por essa palavra. E estas. Então o Rashi, ele faz questão de enfatizar que quando a Torá usa o termo estas, significa que está fazendo uma separação do assunto anterior. Porém, quando a Torá vem e diz e estas, a Torá está adicionando, acrescentando algo do que foi dito anteriormente. E a Parashá anterior, nós bem sabemos
que Hashem ele dá os 10 mandamentos para os Benei Israel, então os Mishpatim, e estas vêm logo depois dos 10 mandamentos. Sendo assim, queridos, fica muito claro para nós que os Mishpatim é a própria Torá, é a própria palavra que vem do Eterno. E aí, dentro do versículo 1 ainda, aqui da Parashá Mishpatim, nós vamos encontrar aqui um termo, e esse termo diz o seguinte: diante deles. Diz o versículo 1, e estas são as leis que você deve colocar diante deles. O que significa esse termo, diante deles? Rashi, quando interpreta esse termo, diante deles, diz que isso tem relação com o ensino, e este deve ser tão claro e ordenado, tal como uma mesa posta e preparada para a pessoa servir. E esse comentário do Rashi, e porás e colocar diante deles, tem relação com o ensino. Com o ensino deve ser claro, ordenado, tal como uma mesa, onde a pessoa consiga a se servir e entender o que está na mesa. Em outras palavras, Hashem quer que os Benei Israel, que Moshe transmita para eles o conhecimento de uma forma que eles compreendam de forma lógica, estudem e compreendam, e sendo assim, pratiquem logo em seguida. Então, esse comentário do Rashi, ele tem muito a ver com o tema que nós estamos tratando aqui. Estude a Torá para compreender e compreenda para praticar. É justamente isso que o Rashi ele está comentando sobre esse termo, diante deles. Então, quando Deus fala para Moshe essas palavras, e estas são as leis que você deve colocar diante deles. Na opinião de Rashi, a Torá está dizendo: Moshe, ensine de uma maneira tão clara, ordenada e lógica, onde os Benei Israel compreendam a minha mensagem para eles, a minha vontade para eles. Quando uma pessoa está ensinando a Torá a um aluno, ela deve mostrar a face. Em outras palavras, ela deve explicar as razões para aquela lei, de tal forma que o aluno compreenda. Lições da Torá, discurso do Rebbe Menahem Mendel. Então, nós percebemos que o Rashi, quando ele comenta esse termo diante deles, Rashi, ele está falando, está explicando para nós que a Torá ela precisa ser ensinada de uma maneira clara, de forma ordenada e lógica, onde o recipiente, a pessoa que vai receber a Torá, compreenda a vontade de Hashem. E o Rebbe Menahem Mendel, em Lições da Torá, ele diz que o professor, ele diz que o instrutor deve explicar as razões, o porquê das leis, o porquê da Torá, ao ponto do aluno compreender. Então começa a ficar claro para nós que nós precisamos estudar a Torá para compreendermos. Como é ruim você ler um livro e no dia seguinte alguém perguntar para você sobre determinado livro e você verbalizar para esta pessoa: eu li, mas não lembro de nada e não entendi nada do livro que eu li. Então, realmente, nós precisamos fazer um esforço, nos dedicarmos para lermos, estudarmos a Torá para compreendermos a vontade de Hashem. E compreendendo a vontade de Hashem, com certeza nós vamos praticar a Torá com muita consciência. Essa semana
eu comecei a fazer uma reflexão sobre o Sidur Benenoach e comecei a procurar o significado das preces, o significado das orações. E sem sombra de dúvida, isso me deu muitos insights para que eu coloque Kavaná, intenção, nas minhas orações. Então nós aprendemos que é importante nós termos o entendimento lógico daquilo que nós estamos estudando. Isto é, nós precisamos compreender o porquê aquela lei está ali. E, consequentemente, nós, Benenoach, precisamos entender as 7 leis, o porquê das 7 leis, os efeitos positivos que nós vamos receber ao praticarmos as 7 leis Benenoach e as suas derivações. Então, por isso que eu disse que esse tema ele é muito relevante para nós. Porque quantas vezes nós lemos a Parashá, lemos o Maliá e lemos tão rápido que nem compreendemos e nem lembramos de nada. Então, nesse sentido, nós precisamos melhorar o nosso estudo. Precisamos estudar para compreender e compreender para praticar. Esse é o tema que nós estamos tratando aqui nesse shiur. Queridos, e dando sequência aqui ao nosso estudo, eu quero dizer que, de fato, nós devemos nos esforçar nos estudos até aquele ponto de termos a compreensão lógica da palavra de Deus. E sendo assim, nós vamos compreender e entender a vontade do Criador. Então é necessário ter um esforço da nossa parte, lermos para compreendermos. Não é ler por ler e nem estudar por estudar, é ler para compreender, estudar para compreender. E quando vem a compreensão lógica, isso afeta a nossa mente, a nossa alma, de uma tal maneira onde nós vamos realmente executar a vontade do Criador com temor, com reverência e muita seriedade. Então é muito relevante o que eu estou falando aqui. Quantas vezes nós perdemos tempo, lemos sem nenhuma reverência e parecemos aquele saco vazio que não você enche ele e vaza tudo. Então nós precisamos reter a palavra de Deus em nossos corações. Diz lá o Tehillim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Sendo assim, queridos, é importante dedicação, é importante esforço no estudo da Torá, é importante nós aplicarmos energia, separarmos um tempo no estudo da Torá. E eu quero trazer aqui a Mishnah que trata esse assunto. Então a Mishnah, lá em Avot 5:21, traz para nós um incentivo de continuarmos estudando. Olha o que diz a Mishnah: estude-a e estude-a, pois tudo está nela, se referindo à Torá. Examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. Mishnah Avot 5:21. Olha que lição linda a Mishnah está trazendo para nós sobre essa temática. Fica bem evidente para nós que a Mishnah ela está nos incentivando a gastarmos tempo com o estudo da Torá, ao ponto dos anos irem se passando e nós progredindo no estudo da Torá. É claro, para nós, Benenoach, nós precisamos estudarmos a Torá dentro daquilo que é pertinente para nós, com uma orientação rabínica e debaixo de uma perspectiva judaica. Então, queridos, olha que interessante. Nós aprendemos até agora que
dentro deste versículo, e estas são as leis que você deve colocar diante deles. Então esse termo diante deles, ele tem uma conexão, ele tem uma relação com o estudo. Segundo o Rashi diz que o ensino deve ser tão claro e ordenado e lógico, tal como uma mesa é posta e preparada para a pessoa se servir. Então o Rashi está dizendo, olha, colocar diante deles é transmitir a Torá com qualidade, com bom ensino, ao ponto que os Benei Israel compreendam a minha vontade. Então fica bem claro para nós que a Torá, ela está incentivando Moshe transmitir a Torá com qualidade, com compreensão. Sendo assim, precisamos estudar para compreender e compreender para praticarmos. E trazendo aqui o discurso do Rebbe Menahem Mendel, ele diz que o aluno, que quando uma pessoa está ensinando a Torá a um aluno, ele precisa explicar o porquê das leis ao ponto que o aluno compreenda a lógica e o porquê de determinadas leis. Discurso da Torá, lições da Torá, discurso do Rebbe Menahem Mendel. E aí a Mishnah vem e diz que precisamos gastar energia, tempo no estudo, até mesmo se adquirirmos cabelos grisalhos. Isto é, na nossa vida precisamos separar um tempo para o estudo da Torá. Está escrito no livro de Tehilim, capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na Torá do Eterno e na sua Torá medita de dia e de noite. Qual é o nome disso? Esforço, dedicação no estudo. E aí eu coloco mais algo: estudar para compreender e compreender para praticar. Josué, capítulo 1, versículo 7, está escrito: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazeres conforme a toda a lei que meu servo Moshe te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, dois textos aqui do Tanar, onde existe aqui um incentivo para nós estudarmos, para compreendermos e compreendermos para praticarmos. Queridos, e aí vem a pergunta, voltando lá para o Sinai: como que Moshe ensinava a Torá para o povo judeu? Então, o Midrash, ele traz para nós aqui alguns passos. Primeiro, Deus, Hashem, ensinava a Moshe. Segundo, Arão entrava na tenda de Moshe e o Moshe ensinava o Arão. Em seguida, entrava os filhos de Arão, Moshe repetia os ensinamentos. Então Arão já ouvia uma vez e estava ouvindo agora pela segunda vez. Em seguida, entrava os 70 anciãos, Moshe repetia a Torá. Então Arão já ouviu 1, 2, 3 vezes. Agora todo o povo se reunia e Moshe ensinava pela 4ª vez. E qual é a lição que nós aprendemos aqui nessa repetição de ensinamentos? Aprendemos aqui que não basta estudarmos os ensinamentos da Torá ou um texto da Bíblia somente uma vez. Para conhecermos bem esses assuntos, precisamos repetir o estudo 1, 2, 3, 4 vezes até nós termos o entendimento da vontade do nosso Criador. E aqui nós começamos a perceber que o estudo exige algo de nós, uma dedicação, um esforço para nós compreendermos a palavra de Deus. Então, o Moshe, ele ensinava a Arão, os filhos de Arão,
era repetido os ensinamentos para os 70 anciãos, era repetido os ensinamentos para todos os Bene Israel, e a lição é bem clara. Aprendemos daqui que precisamos estudar a Torá ou um texto da Bíblia não só uma vez, mas várias vezes para termos uma compreensão satisfatória. E tendo essa compreensão satisfatória e lógica, com certeza o nosso coração vai arder como fogo e nós vamos ter um prazer na Torá ao ponto de desejarmos praticar a mesma. Eu quero trazer aqui uma história para ilustrar essa questão da dedicação do estudo. Diz a história: um estudante de Torá estava muito triste. Sempre estudava a Torá, mas esquecia o que havia aprendido. Você é assim também? Você estuda a Torá, estuda um texto da Bíblia e tão logo esquece? Seu mestre, o Rabi Shimon Bar Yochai, já não vivia mais, de modo que o estudante foi à tumba do Rabi Shimon, onde se lamentou amargamente. Se não posso me lembrar do que aprendo, como poderei me tornar um sábio? Naquela noite, o estudante teve um sonho. Rabi Shimon Bar Yochai lhe aparecia e dizia: se você jogar 3 pedras em minha direção, eu virei. E aí a história continua dizendo que ele gostaria de compreender o significado desse sonho. Então ele perguntou: qual o significado desse sonho? Perguntou o estudante. Ele procurou um sábio que interpretava os sonhos ali na sua redondeza, e o sábio explicou: não recordas o que aprendes porque não repetes. Olha que interessante. Não repetes o suficiente. Teu mestre estava te dizendo isso. Se repetires tudo 3 vezes, lembrarás. O estudante aceitou o conselho, daí em diante, cuidou de repetir tudo o que aprendia e não esqueceu mais. É claro que essa história, ela ilustra para nós a questão da dedicação e a perseverança nos estudos. O tema que nós estamos tratando aqui é este: estudarmos ou estudar para compreender e compreender para praticar. Porque se nós estudarmos a Torá e compreendermos, mas este estudo não é um estudo de má qualidade, é um estudo com qualidade, é um estudo com kavaná, é um estudo com intenção, é um estudo com dedicação, é um estudo com concentração. Se nós nos aplicarmos ao estudo da Torá com kavaná, com intenção, com foco, com desejo, consequentemente, nós vamos compreender a Torá, que é doce como mel. E logo após a compreensão lógica da vontade de Hashem, nós vamos praticar a Torá. Nós, Bene Noach, as 7 leis e as suas derivações, iremos praticar com muita reverência, com muito respeito e com muito amor. E eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Nós tratamos aqui hoje a questão de estudarmos a Torá para compreendermos. Não é um estudo qualquer, não é de qualquer maneira que eu possa estudar a Torá. Não é um jornal diário. A Torá é um livro sagrado. São as próprias palavras de Deus para nossas vidas. Então, realmente, precisamos ter a nossa parte de dedicação e esforço até que alcancemos a compreensão da mesma. E aí eu quero fazer umas perguntas aqui. Quanto tempo você gasta por dia?
no estudo da Torá? Quais são as distrações que estão afetando você de tirar um tempo com Deus? Quais são as desculpas que você anda falando para você mesmo e para Deus? Olha, hoje eu não tive tempo sequer de falar com Deus, ou sequer de ler um versículo da Bíblia. É importante nós entendermos que o conhecimento nos leva à vontade do nosso Criador. Sendo assim, nós precisamos separar um tempo diário para separarmos o nosso estudo da Torá e realizarmos as nossas orações diárias. Então, aqui vai umas dicas. Separe um tempo diário, estude ali o Maliá, que é um conjunto de versículos, leia várias vezes, reflita, mastigue esses versículos, procure buscar uma orientação rabínica sobre a Torá. Hoje nós temos bastante recursos, como por exemplo, estou aqui com a Torá Rashi, onde tem aqui a própria Torá e os comentários de Rashi, onde traz muita compreensão para nós. Temos as aulas de quarta-feira com o Rav Yaakov, temos aí a tarde com a Torá, um ensino voltado para Bene Noach. O Rav Yaakov toda quarta-feira traz um ensinamento para os Bene Noach. Estamos aqui também te ajudando no Compartilhando a Torá. Temos o site do Rabad, onde nós podemos ali pegar os Midrashim da porção semanal da Torá e estudarmos. E importante, sempre tenha uma orientação rabínica. Isso é fundamental para nossas vidas. E nós, do movimento Bene Noach, Baruch Hashem, que nós temos o Rav Yaakov, que é um rabino muito acessível, que tem se empenhado e dedicado aos ensinamentos para Bene Noach. Então, não temos desculpas. Vamos nos esforçar, vamos estudar para compreender e compreender para praticar. E eu vou trazer só um exemplo para nós finalizarmos esse shiur. Quando nós compreendemos a Torá, realmente acontecem mudanças internas na nossa vida e externas. Por exemplo, quando nós estávamos lá na religião, onde nós colocávamos Deus como 3 pessoas e colocávamos o José Carlos como intermediário, aquilo, hoje nós sabemos, à luz da Torá, que é pecado. Nós sabemos que a idolatria é um pecado muito grave na Torá. Deus nos livra de voltarmos a fazer esse tipo de adoração, adorar o intermediário, adorarmos um homem. Deus nos livra disso. Mas depois de muito estudo, depois que nós entendemos, pegamos ali as profecias da Bíblia, as profecias que falavam, entre aspas, do José Carlos, no livro dos judeus, e nós estudamos ali o hebraico, estudamos ali o contexto histórico, e ficou tão evidente para nós que o sistema foi derrubado com uma simples interpretação do Tanar e da Torá. Nós tivemos aí o entendimento e a compreensão que Hashem é Deus, e só Ele é digno de ser adorado. Então, quando nós estudamos, no meu caso, eu dediquei ali um tempo de pesquisa e, consequentemente, o estudo com compreensão. Depois que eu compreendi, falei, meu Deus, agora é seguir para frente e não voltar para trás. Então repare que o estudo com dedicação, que gera compreensão, vai provocar mudanças internas dentro de você. Na ocasião, pegando aí uma das leis, das 7 leis de Noah, o não praticar idolatria. Então, quando você entende que esse sistema que está aí há 2000 anos
É totalmente errado, é blasfêmia contra a Torá, adorar um homem e deixar de adorar Hashem. Quando nós compreendemos com um estudo lógico que isso é pecado e errado, consequentemente, estudo, compreensão vai nos levar a uma ação favorável à vontade do Criador. Então, por esse exemplo, nós percebemos que o tema de hoje ele é muito relevante para nós, porque de fato precisamos estudarmos a Torá para compreendermos e quando compreendermos, com certeza vamos praticá-la com muita reverência, com muito temor e sendo assim estaremos fazendo a vontade de Hashem. Amém? Então espero que você tenha compreendido este versículo da Torá hoje. Nós estudamos aqui somente Shemot 21:1. E estas são as leis que você deve colocar diante deles. Olha que interessante. Um versículo, tiramos vários temas, várias lições. Falamos tanta coisa aqui. Mas o que eu gostaria que você gravasse no teu coração, se nós terminarmos esse shiur e você entender, olha, a partir de hoje eu vou estudar para compreender. E depois que eu compreender, eu vou praticar. No nosso caso, Benenoah, eu vou entender o porquê das 7 leis e vou executá-las no meu dia a dia. Pode ter certeza que você estará elevando a sua alma, você estará ganhando mérito perante Hashem. Então, que o Eterno te abençoe. E eu quero deixar aqui um recado. Amanhã, às 20 horas, estaremos nos reunindo ali na Sinagoga Benenoah, Jardim Silvestre 2, aqui em Bauru, a partir das 20 horas no Kabbalat Shabbat. E você é o nosso convidado. Amém? Que o Eterno te abençoe. Baruch Hashem.